Pessoal, sempre agradecendo o feedback da turma, eu fico muito feliz de ver o pessoal na outra turma, galera, professor, aquele videozinho do arco-íris, do MIT, não sei se comentei com vocês. Um amigo não achou o videozinho e pediu, professor, não achei o vídeo. Eu me prontifiquei de procurar o vídeo e postar em algum lugar um linkzinho para a galera poder curtir esse videozinho, para quem está com um pouco de interesse um pouquinho mais aprofundado em arco-íris. Postar no site do colégio? Eu posso postar no meu canal ou até de repente no site do colégio, possível, para ficar mais fácil para vocês. Aí olha só, bem legal para quem assistiu aquele vídeo. E aí o colega estava falando, professor, aquele Google Sky Map que tu falou do iPhone eu não achei, eu achei para Android. E aí eu, não, mas não é possível. Eu digitei agora no Google ali, Google Sky Map iPhone. E a primeira pesquisa que vem é esperando por um aplicativo que nem o Google Sky Map para o iPhone. Aparentemente o amigo tem razão, eu acho que não tem esse aplicativo para iPhone ainda. Talvez só para Android, tá? Eu tinha falado que teria nos dois, né? Então venham aqui me recorrigir. É possível que exista outro similar para iPhone, eu vou pesquisar e se eu achar eu dou um feedback para vocês. Procurasse também? Outra ficha aqui. Lembrando, ó, a partir daqui já não está na prova, beleza? Eu vou passar uma tarefa para essa aula pensando. Muito obrigado, querido. Pessoal, aí tem que tomar um pouco de cuidado, tá, pessoal? Tá um pouco esquisito assim. E eu pensando então na aula de hoje, vou passar uma tarefa. Então, na verdade, tem duas tarefas, né? A tarefa dessa aula e dar uma estudadinha para a prova, beleza? A tarefa dessa aula não vai te ajudar para fazer a prova. Até porque as aulas de hoje já não estão inclusas na prova, né? Exceto essa revisãozinha final que pode te ajudar, né? Mas vamos lá, galera. O que é calor mesmo? Energia térmica em movimento. Flui da onde para onde? Isso. Ótimo. As duas maneiras de falar estão aceitáveis. Vamos considerar que a temperatura 1 dessa barra está maior que a temperatura T2. Quer dizer que o calor vai fluir da esquerda para a direita. Tudo bem para vocês? Eu vou representar assim o calor fluindo, ó, mas sem preocupações maiores. Antes de te mostrar como é que se calcula o fluxo de calor através da barra, é importante ter a noção do que é fluxo de calor. Assim como o mestre Galileu disse que velocidade é distância por tempo, fluxo de calor é uma ideia muito parecida. Tu pega a quantidade de calor que atravessou o corpo e divide pelo tempo. É isso que é fluxo de calor. Fluxo de calor é quantidade de calor dividido pelo tempo. Deixa eu colocar o nome dos caras ali. Q de quantidade de calor. Como é que será que mede quantidade de calor, pessoal? Caloria ou joule. Fiquei orgulhoso. Caloria ou joule, basicamente é isso. E tempo, variação de tempo, a gente vai usar segundos, via de regra, né? Então, qual é uma unidade aceitável para fluxo de calor? Caloria por segundo, joule por segundo, que ganha o nome de watt. Joule por segundo, 1 joule em 1 segundo é a mesma coisa que 1 watt, que é uma unidade de potência, inclusive, né? Então, a unidade de fluxo de calor é a mesma unidade de potência, watt pode ser. Como assim, professor? Não, vou colocar aqui para ti, ó. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Por que ficou feito? Bacana, garoto. Boa pergunta. No mundo inteiro é assim, quando nós vamos fazer a análise dimensional de uma conta, ou seja, fazer as contas só com as unidades, a gente coloca colchetes para mostrar que nós estamos fazendo a conta só com as unidades, estamos ignorando os números, apenas as letras estamos operando. Certo? Então eu fiz uma rápida análise dimensional dessa equação aqui. Watt, né, que é a unidade da fluxo de calor, é igual a joule sobre segundo, que são as unidades da quantidade de calor do tempo. Legal. Vale lembrar que Watt é para homenagear o James Watt, né, o inventor da primeira máquina a vapor vendável, a primeira máquina a vapor que dá para vender para as pessoas. Lembre-se que antes de cada produto que se vende, milhares de produtos, né, conceitos foram criados, né, antes de alguma coisa ir para a fábrica, muita coisa inútil foi criada antes disso. Galera, inútil entre aspas, óbvio. Mano. Watt é sistema internacional? Watt é sistema internacional. Isso aqui já é no sistema internacional. Bem isso mesmo. Então, caloria por segundo não faria parte do sistema internacional. Certo? É bem isso mesmo. Embora a gente use muito caloria em calorimetria, né? Certo?
Beleza? Mas a unidade de sistema internacional é Joule. É bem isso aí mesmo. Professor, se o calor é mais frio, eu pegar uma bomba de 3 graus, extremamente vou pegar 2 objetos, 23 graus positivo e negativo. Ah, boa tua pergunta, cara. Só se esses corpos forem feitos do mesmo material e tiverem as mesmas massas. Lembra que isso a gente vai estudar, vai estudar em calorimetria. Já estudamos e vamos estudar de novo. Mistura um corpo quente com um corpo frio. Qual é a temperatura que para? Lembra? 20 gramas de água a 10 graus com 50 gramas de água a tantos graus. Lembra que a gente estudou isso bastante no passado, né? E dava sempre bem no meio a temperatura? Dava sempre bem no meio a temperatura? Se desse sempre no meio ia ser ridículo, era sempre somar e dividir por 2 as temperaturas, era assim que a gente resolvia os problemas? Não, que macete no corpo quente, que macete no corpo frio, soma tudo igual a 0. Pensa assim, amigo, ó, uma piscina olímpica a 100 graus Celsius, tu bota uma gota de água a 0 grau, não bota 50. Né? Se o cara pular nessa piscina ele vai se ferrar, vai cair a pele dele. Né? Ou então pega uma piscina olímpica a 0 grau e bota uma gota de água a 100 graus, vai dar 50? Não. Vai continuar congelante a água, né? Vai ficar com 0,0001 grau. Né? Então praticamente não vai mudar. O que interessa não são as temperaturas, é basicamente a massa, a temperatura e o tipo de substância. Certo? 10 gramas de água é muito mais difícil esquentar ou esfriar do que 10 gramas de areia. Beleza? Isso tem a ver com calor específico. Show de bola. Então a pergunta do amigo é bem interessante e nós vamos esmiuçar essa tua pergunta futuramente, cara. Tá? Fica tranquilo. Já tem uma noçãozinha então. Agora que eu te relembrei qual é a noção de fluxo de calor, a definição, na verdade, né? Isso aqui é a definição de fluxo de calor. Eu posso tentar contigo intuir como é que se calcula o fluxo de calor através de uma barra. Poderia até imaginar que essa viga, ó, que ali está quente, lá está frio e o calor vai atravessar essa barra. Como é que se calcula, do que depende o calor que vai atravessar a barra? Vou apagar aqui só por questão de espaço. Pessoal, aqui está vibrando mais, temperatura maior, ali está vibrando menos, temperatura menor. Aqui vibra mais, ali vibra menos, certo? Então se tu for imaginar os átomos, tem átomos agarrados, esse é um material sólido, né? Átomos agarrados o tempo inteiro. A galera de uma extremidade que vibra mais, sacode os amiguinhos vizinhos. E vão passando a vibração de átomo para átomo, é uma coisa atômica, microscópica. E essa vibração vai chegando, daqui a pouco tu sente que essa região está um pouco mais aquecida, né? Porque o calor veio migrando e veio aquecendo, agitando os átomos. Apesar de ser algo microscópico que está ocorrendo ali, na hora de calcular o fluxo de calor nessa barra, eu posso usar a geometria da barra, os dados visuais aqui para tentar calcular esse fluxo de calor. Primeira coisa, quanto maior a diferença de temperatura, maior ou menor o fluxo? Pensa, 1 grau e 2 graus vai ter grande fluxo de calor? Menos 100 graus e 2.000 graus e menos 100 graus vai ter bastante fluxo de calor? Concordas que quanto maior a variação de temperatura, maior o fluxo de calor? Grandezas diretamente proporcionais. Eu boto o ΔT em cima ou embaixo? Em cima, porque quanto maior o ΔT, maior o resultado da conta, que é o fluxo de calor. Tudo bem para vocês? E o tamanho da barra? Tu acha que quanto maior for a barra, mais fácil ou mais difícil é para o calor atravessá-la? Quanto maior o tamanho, mais difícil. Imagina uma barra dando a volta do planeta Terra. Ia ser difícil para o calor atravessar essa distância toda, né? Agora imagina uma barra bem pequenininha, esquenta de um lado e frio do outro. Essa pouca distância favorece o fluxo de calor. Já que quanto maior o L, menor o fluxo de calor, inversamente proporcional? Embaixo, porque quando aumenta esse L, que é o comprimento da barra, diminui o fluxo de calor. A tua apostila usa E de espessura, certo? Eu gosto de usar L de comprimento, que é o que eu mais vejo aí nos livros. Só que tem um detalhe, os átomos que fazem um ou outro vibrar, depende do tamanho da barra, da espessura da barra. Imagina uma barra bem fininha, conectando uma parede à outra. Aliás, uma fila indiana de átomos. Um átomo do outro, um sacode o outro da frente. Concorda comigo? Imagina agora 2 filas indianas de átomos. Não vai passar o dobro de calor? Né? Tem o dobro de carinho para sacudir o cara da frente. Ou seja, quanto maior a espessura da barra, certo? Mais filas indianas de átomos tem para um sacudir o outro e transmitir a vibração para frente. Ou seja, quanto maior a área, maior o fluxo
fluxo de calor. Assim como um cano, quanto mais grosso o cano, mais água passa por ele. Pode se imaginar dessa maneira, um cano fininho passa menos água, tudo bem? Ou seja, quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Vai em cima ou vai embaixo? Vai em cima porque é diretamente proporcional. Uma barra de isopor e uma barra de alumínio vão transmitir o calor da mesma maneira? Porra, tu sabe que não, a barra de isopor tu pode ficar segurando ela do outro lado, né, que tu sabe que não vai te queimar. Agora uma barra de alumínio, mesmo sendo longa, se tu esquenta uma ponta, muito rapidamente a outra ponta esquenta também e tu pode te queimar. Então depende do material? Depende, a gente representa isso pela constante de condutibilidade térmica. Constante não, coeficiente de condutibilidade térmica, porque não é constante, muda. Tá? Essa é a lei de Fourier. Isso é conhecida como lei de Fourier lá na faculdade. Aqui a gente chama de transmissão de calor por condução. Na faculdade, lei de Fourier. Tarefinha para não deixar essa parte morrer. Tarefinha para não deixar essa parte desaparecer da tua cabeça. Arrisca a página 125. Tarefinha, então, página 125. Muito obrigado pela paciência, galera. Bom final de semana para vocês. Façam amor com um preservativo e não usem drogas.